Saudações Dux e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, antes de começar sobre a última sabatina agora do Rafael Rolim, eu quero fazer uma informação, dois pedidos. A informação é, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, quando voltar Brasileirão 10, 11, 12, 20 e 21, e vídeos especiais às 12 horas. Primeiro pedido é, faz o triplo C, curte, comente e compartilhe logo de cara. E também se inscreve no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Então vamos comentar bastante sobre esse vídeo, sobre o que ele falou, sobre que pontos eu posiciono aqui, porque é bem interessante o que ele falou, mas vamos lá. Então vou falar sobre, eu vi todo o vídeo, eu vi no 30 e vamos condensar bastante. E aí ele já começa assim falando que com essa dívida já iniciei minha vontade de ser presidente do clube. Interessante. Eu acho que isso daí tem que ser o foco mesmo. Estamos é um problema financeiro. Será? O Balancete fala que não. Nas pesquisas, há uma clara redução dos torcedores. A pesquisa é verdadeira? Só você olhar pelo número de torcedores que vão para o jogo do Botafogo. É muito estranho. Criação de comitê aos torcedores com representantes regionais. Isso é muito interessante. Isso para mim eu apoio completamente. Nada a comentar. Busca ativa aí atrás dos torcedores. Como que você vai fazer isso? E com que dinheiro? Um dos focos é a ampliação da minha torcida. Tá, como é que você vai fazer isso? Quero reduzir a burocracia de ingressos mais baratos do sócio. Acho difícil essa situação. Não é fácil comentar sobre isso daí, mas muito difícil, porque realmente tem que ter uma certa burocracia. Cadastro da torcida organizada. Não gosto muito disso, não. Eu gosto que seja liberta a torcida. Auditar as informações do torcedor. Boa coisa. Com que dinheiro? Vou reduzir a inadimplência do sócio torcedor. Tá? Ok, nada contrário, mas... E aí, como é que você vai depois falar isso para os torcedores? Ruptura do modelo. Você sempre fala. Nada de a mais que eu possa investir aqui. Entrada de investidores. Quais? Nunca disse. Precisamos melhorar o fluxo de caixa. Concordo. Plenamente. Exemplos que não se aplicam, Palmeiras e Flamengo, sobre questões de administração. Quando ele foi perguntado sobre isso, né? Se assim, realmente não se aplica mesmo, eu sempre estou falando aqui. Resolver questões financeiras igual ganhar títulos. Discordo e concordo ao mesmo tempo. Discordo porque vários clubes ganham sendo endividados e não é por isso. A questão maior é utilizar dinheiro de uma forma eficiente. O Flu tem pouco dinheiro e gasta mal. É isso que eu falo de eficiência. É estranho, né? Ele falar sobre uma coisa e depois ele mudar para uma outra situação é complicado, né? Precisamos de 2 times. Ele fala em certo momento que ele precisa ter um elenco. Bom, o Corinthians só tem um time e foi finalista. Então eu não acho que ele precisa de 2 times. O Flamengo precisa de times muito bem relacionados entre eles. Não os 2 times. Política de contratação é ruim, não tem nada de que pontuar aqui. Reconheço erros e excessos da gestão do Mário Bittencourt. Acho bom. Para até posicionar, mas como político, eu sempre falo que você não pode reconhecer os acertos. Vou me afastar da minha área de trabalho de superprocurador, porém de advogado não. É tenso porque a gente sempre quer justamente que o presidente do clube seja o trabalho quase que único. Eu posso negociar com o poder público, mas com a redução de ação do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele fala que por ser professor procurador, ele tem que se manter afastado em algumas áreas.
é muito tenso, né? Porque a maior parte do Fluminense é no Rio de Janeiro. Por ações políticas dentro do Rio de Janeiro. Pode até prejudicar isso, né? No caso do Maracanã, eu não poderei atuar tanto, mas enviarei um negociador com que dinheiro. Defendo o fim da reeleição. Ótimo, também defendo. Nada contra. Meu objetivo é entrar e entregar para os profissionais, quer dizer, meu objetivo é entregar para os investidores. Eu não gosto muito dessa situação não, mas tudo bem. Farei uma mudança estatutária. Ótimo, apoio completamente. Aumento de 3 para 4 anos de presidência. Boa. SAF é não perder ações dentro do clube. Ele fala sobre tirar esse mito de que você vai poder perder ações. Isso é mentira. É a primeira mentira dele, que para mim é feio. Se você tem a SAF, você entrega direitos e poder e voz ao comprador. Mas tudo bem. É o mito de ser SAF, você não terá voz. Não, você não tem voz. O próprio Botafogo está mostrando isso. Acabar com o sigilo de ações dentro do clube, apoio completamente. Modernização de ação de governança, ótimo. É engraçado, né? Como que ele fala que quer entregar, mas ele quer fazer isso tudo. Muito estranho. O Marcelo Giordani, aí perguntar sobre o Marcelo Giordani, falou assim que o Marcelo Giordani faz crítica a mim. O Marcelo Giordani faz crítica a todo mundo, cara. Ele simplesmente é o cara que critica, nada que ajude. Marcelo Giordani não terá cargo algum. Eu fico sempre assim pensando assim, será? Nenhum influenciador terá cargo. Marcelo Giordani? Não sei. Isolamento dos influenciadores. Eu fico sempre tenso, né? Eu gosto muito daquela questão, bonzinho. Ai, ai. Todos os canais independentes terão participação nas entrevistas, né? Jogadores e tudo mais. Até eu. Duvido. O Marcelo Giordani ter apoiado não quer dizer que está totalmente alinhado a mim. Eu concordo que nem todo mundo está alinhado a completamente pautas de tudo. Meus projetos estão sempre sofrendo autocríticas. Ótimo. Parece que você não faz isso. Isso é uma mentira. Receber aporte financeiro é igual a ser escravo. De apoiadores que fizeram. Concordo bastante com isso. Não acho que você deve ser influenciado com isso. Os que me apoiam são aliados ao meu projeto. Ótimo. Separa isso, mas... Cara, é política, cara. Eu queria que os candidatos falassem mais sobre política, mas tudo bem. A SAF não é uma solução mágica, concordo contigo. Minha campanha terá resistência dentro da Assembleia Geral, então quer dizer, você está falando que a sua campanha já tem problemas dentro do clube. O Flu precisa de investidores, concordo com isso, até o Mário falou já. Para mim, o Flu precisa de investidores para ontem. Um investidor deu sua palavra. Sua palavra? Sério mesmo que isso daí já é o suficiente? Eu trabalho com um fundo que vai ancorar isso. Cara, é muito estranho, né? Cada vez mais eles fizeram uma burocracia para você ser investidor. O torcedor tem todo o direito de desconfiar das promessas. É sério isso? Eu tô desconfiando bastante, hein? Valores acima de 1 bilhão, que ele fala sobre esse aporte financeiro. Será? Para este de fato, precisamos de dados do clube. Ué, o balancete não é confiável? E o seu balancete também não vai ser confiável? Não sou favorável ao Mário Bittencourt, não. Parece que eu sou, mas não sou, não.
Precisamos de uma due diligência, revisão de fatos e problemas do clube. Concordo bastante com isso, mas com que dinheiro? Ele fala que vai fazer um monte de coisa, mas vai precisar de profissional. Então, cada vez mais ele incha a máquina. Valores entre 700 milhões e 1,5 bilhões para a SAF acontecer. É o que o Mário também falou. E que também o Marcelo Souto, então deve ser verdade. A nossa dívida é maior do que está no balancete. Será? Porque se tivesse realmente ali algum fato errado, eu acho que já estaria feito um escândalo maior, né? Vai poder ser afetado, eu não acho que seja isso ainda. Não acho que seja verdade, mas tudo bem. Pode até ser, pode. Precisamos de comprometimento dos investidores. Tipo, é engraçado que, tipo assim, parece que o investidor não vai falar nada, não vai mandar porcaria nenhuma. Então por que você é investidor? Assim, realmente tem que ter comprometimento e vai ter comprometimento. A SAF será em etapas. Ah, cara, cada vez mais que eu vejo a palavra SAF, cada vez mais eu desconfio da SAF desse cara. Meu Deus do céu. Comparamos o que foi informado. E aí ele fala assim, mas como é que você descobriu esses valores aí de que estão devendo? Aí eu falo que comparou o que foi falado pela STA e balancete e balanço. Tá, acredito, meio que acredito nisso. Tem muita contingência off-balance. Talvez tenha. Mas como é que você sabe disso? Estudos feitos por estimativas. Todos os estudos foram feitos por estimativas. Estimativa? A SAF pode ter mais de um sócio. Eu fico me estranhando isso. Eu sempre falo assim que quanto mais sócio, mais visão pode ter e pode dar problema. Precisamos de melhorar a dívida passiva e ativa. Concordo. Citar o teto paranaense é absurdo, que ele fala sobre a questão que o Mário falou. Para mim, é um absurdo por parte, sim. Não, não acho que seja absurdo, mas eu acho que seja errado. O controlador vai sofrer todo tipo de ação? Não vai sofrer. Ele até fala, não é investidor, é controlador. É muito estranho, né? Quando ele fala investidor, para falar bem, quando ele quer evitar de falar mal, fala controlador. É muito estranho essa definiçãozinha. Mas não, ele não vai sofrer. A SAF é igual ao profissionalismo? Será? Não estamos desesperados por vender 90% de sempre. Tá, você fala que ele está caminhando para uma situação de paciente terminal, mas não estamos desesperados para isso, para evitar isso. Muito estranho. Muito estranho. A torcida tem voz? Não vai ter, nossa. Nunca venderemos 400 milhões? Com certeza que não. Quero sair desse ciclo vicioso? Também quero. Mas como que você vai fazer? Quero muito investimento em diversas áreas do nosso clube? Também quero, mas isso é muito difícil de acontecer. Melhorar os compromissos esportivos, amarrar isso aos vencedores. Ótimo. Como é que você vai fazer isso? Investidores como hold principal. Investidor como hold principal. Interessante, ótimo. Mas você falou em investidores também. Iremos realizar pagamentos de royalties para aportar o futebol. Ótimo. Continuar assim. Deixar o clube social viver com as próprias pernas. Hoje é difícil fazer isso. Precisamos fazer essa migração de esse modelo associativo para... Precisamos. Será? A SAF terá acesso a todos os dinheiros. Então você fala que a gente vai ter voz, mas a SAF vai ter todo o dinheiro. É meio estranho isso. Porque normalmente dinheiro é voz. Caramba, tem muita coisa aqui. Hoje não se tem controle nenhum. Sem senso crítico. Isso é verdade. O modelo empresarial tem mecanismo de controle? Não tem. Mentira. Há riscos desse modelo
desse modelo associativo, desse modelo de SAF, há risco sempre. Como é que você vai evitar isso? Risco também acontece no modelo associativo, concordo. Aí começa a falar sobre o Pedro Antônio. O Pedro Antônio sempre demonstrou ser colaborativo no projeto, ser gestor de projetos do clube. Ótimo, que legal. Aí ele fala que tanto o Pedro Antônio como ele quer terminar o GT da Barra. Ótimo, também apoio. Com que dinheiro? O Pedro Antônio errou e condeno em apoiar justamente ali as contas do Pedro Abaixo e tudo mais. Mas é simplesmente assim, né? É meio tenso, né? A gente sempre escuta que o passado também. É engraçado que todos esses três sempre tem alguma coisa no passado, né? Nunca é novo. Fala que é novo, mas não é novo. Queremos ter um estádio. Também quero. Impossível acontecer hoje. Só se for estádio da Laranjeira ser reformado. Você só rompe o modelo entrando no modelo. É. PE é um credor, mas não há conflito de interesses. Pedro Antônio. É meio tenso, né? Pô, não vai ter sério. Não terá favorecimento, mesmo a quem me apoiam. Cara, é muito difícil, cara. Isso é político, cara. Você não é gestor, você é político, cara. Pode falar que você é gestor, cara. O presidente é cargo político, não é gestor, não. PA não atrapalhou a minha candidatura, claro. Porque se você falar que atrapalhou, ele sai. Ah, escolhi meu vice pelos conhecimentos em áreas que podem usar o Flu. Ótimo, beleza. Nomes que escolhi não tem nada a ver com o nome da política do clube. Mas você sempre tá vendo, né? O seu próprio nome já tem também questões lá. O próprio Pedro Antônio. É muito tenso, né? Escutar isso e depois eu vi que Pedro Antônio já ajudou até o Pedro Abad. Os esportes olímpicos não são demoníacos? Alguns são, outros não. A realidade dos esportes olímpicos não é a realidade de fato, né? A realidade que o Mário fala não é de fato. Não sei, cara. Eu não sei. Não devo mostrar pra ele. Perdemos muito dos esportes olímpicos? Concordo, mas eu não sei. Hoje o presidente do clube não se dedica com os esportes olímpicos do clube social? Será? Não sei. Separar os custos é necessário? É necessário, concordo. Não prego a separação das unidades? Também concordo. O problema é manter uma CND? Claro, a gente está vendo aí. E o Mário nunca negou, então. Precisamos de uma perenidade nos esportes olímpicos? Tá, mas como que você vai fazer isso, cara? O problema deve ser separado, né? Os problemas de cada unidade devem ser separados. Tá, mas você fala em unidade, é muito confuso. Falta dois, né? Falta dois, ótimo. Sou crítico, aí quando comenta sobre a questão do futebol, eu falo assim, que ele é crítico a tudo que foi feito e quer criar um DNA do clube. Beleza, como que você vai fazer isso? Ele fala que o Fernando Diniz foi um acerto do Mário Bittencourt, então se for acerto, é ele que vai ser o DNA do clube. Aí você vai ver daqui a pouco eu vou falar. O Fluminense deve ser sempre propositivo. Será? Eu gosto muito de um modelo reativo. Eu vou ter opinião. Menos Fernando Diniz, mais filosofia de clube, até na base. Cara, mas a filosofia do clube ela tem que estar atrelada ao técnico. Eu já comentei bastante sobre isso no. Você sabe sobre o representante do VAR? Eu já comentei sobre isso. É o técnico que dá essa filosofia, não é você, seu merdinha. Porra. Cara, eu vou votar nesse cara, por isso que eu tô xingando ele. Modernizar o departamento de futebol, concordo. Apoio isso. Meu foco é contratar os que gerem ativo ao clube, que também concordo com isso. Nada a lamentar.
perfis mais jovens e mais performativos, mais caros. Mais jovem significa mais caro. Então, o teu índice de erro tem que ser menor ainda do que é. Ao invés de você escutar isso e falar que não vai ter erros. E aí, se tiver um erro, a gente vai pagar mais caro? E se lembra que ele quer deixar para os investidores. Ele quer entregar para os profissionais de verdade. No mesmo momento que ele fala sobre filosofia e sobre isso tudo. É meio estranho ele falar isso. Ainda terá medalhões, mas tem que ter titularidade. Ou seja, a mesma coisa que está acontecendo hoje. Número limitado de contratações, para mim, beleza, concordo com isso. Foco no garoto gerente, também concordo bastante com isso, eu já falo bastante sobre isso. Grandes ídolos sempre serão bem-vindos à conversa, quando falando sobre o Fred. Tá, mas o Fred não vai querer conversar com você. Você não é Mário? Não vou falar de profissionais que estão no departamento dentro do futebol, que ele, quando perguntado sobre a questão do Dione e sobre outros personagens ali, ele fala que não vai comentar. Quer dizer, será que o Angione vai sair? Posso concordar, mas isso não será necessário para uma demissão. Concordo bastante com isso. A gente deve ter justamente uma variedade de informações. Não sei onde é feito o perfil de contratação, ou seja, você reclama, mas você não quer nomear os nomes. É muito tenso isso. O presidente deve ter um certo afastamento e pode ter poder ou não. Tipo assim, o presidente do clube não pode ter certo afastamento. Ele tem que estar dentro ali. É engraçado que você fala isso. Você fala que pode ter o poder do não, mas tem que ter um certo afastamento. É estranho. Porque para você ter o poder do não, você teria que estar junto e não afastado. Tá precisando você entender sobre isso. Analisar sempre o desempenho do atleta, concordo bastante com isso. Mas contratar tem que analisar bastante o desempenho do atleta também. Isso daí é comum, coisa comum. Nada que nem. Os valores têm que ser condizentes, né? Ou seja, alguns jogadores vão perder salários? Duvido, né? Revisão de atuação dos funcionários. Ou seja, você fala que não vai falar, mas quer revisar tudo. Ou seja, que estabilidade você vai ter no clube? Nenhuma. O maior desafio será no período de turbulência, né, de pós-eleições. Concordo com isso. Temos problemas com salários e pagamentos obrigatórios? Temos, sim. E a maioria não foi gerada pelo Mar. Foi gerada até mesmo pelo Pedro Abad, que teve o Pedro Antônio apoiando isso tudo. Ai, ai, ai. Vou mandar olhar a multa rescisória de algum jogador, de algumas situações. Cadê a estabilidade que você quer? Não vai, né? O Flu vai continuar vai continuar vendendo, ótimo, é o mínimo. Se for vender, sempre irei buscar novos atletas, apoio completamente isso, tem que acontecer mesmo. O que não pode é vender mal só para pagar o elenco, concordo. E aí, pro fim, né, que ele pergunta sobre a questão do voto online, ele fala sobre iria realizar o voto online com a lei de reforma estatutária, a lei Pelé, apoio completamente o voto online, ou voto à distância, segundo o Mário fala. O voto online com segurança ao eleitor, tá bom, mas com que dinheiro você vai implementar essa segurança? O voto online para todas as assembleias, beleza. E os investidores, cadê o poder deles? Nenhum. Irei ser transparente com as ações dentro do clube. Falando sobre transmissão de informações, ótimo, apoiado. Tentei ampliar os locais de votação, apoio completamente a tentativa. Pô, Mário, você vacilou, né? Assim. Tentei aumentar a divulgação das eleições. Tá, mas você poderia fazer isso daí de forma do seu dinheiro. E farei dinheiro novo, que é o final dele. Então é isso, né? Tipo assim, cara, o grande problema, tipo assim, o grande problema da oposição, só pra gente fechar aqui,
foi justamente essas duas. Enquanto você tem um problema de que o Marcelo Souto ele faz muita coisa, o Rafael Rolim ele deixa de formar coisa. Enquanto você tem muita coisa num espaço pequeno, que você não vai fazer, que é mentiroso, o outro ele tem vácuo sobre informações. Que tanto o Leandro Dias ele percebeu e falou assim, cara, você está falando sobre algumas coisas, mas está faltando informações aí muito importantes para o clube e para os torcedores que vão votar. Então é isso, né? A última sabatina que eu realizei. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.